Olá, curiosos! Bom dia, curioso! Bom dia, curiosa! Hoje é 22 de abril de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 129. Em 1500, né, nessa data, seu Cabral estava chegando por aqui. Foi seu Cabral, foi seu Cabral. Tudo que você sempre quis saber sobre qualquer coisa, no programa de hoje temos os seguintes destaques. Confira aí. Histórias curiosas dos bancos de praça. Quem já foi para o interior ali, né? Mesmo em alguns lugares das capitais, você vai achar aqueles bancos de praça bonitos e tem histórias curiosas envolvendo bancos de praça. Qual é a maior rã do mundo? Uau! Que história! Qual é a maior rã do mundo? O Guilherme Domenichelli vai responder. Mais uma boa, hein? Como fazer um trailer ideal para o seu podcast? O professor Marcelo Abud vai explicar. Que você faz um podcast bacana, mas depois você tem que comunicar, né? Fazer um teaser, um trailer, meio que chamando as pessoas, anunciando. Vocês devem saber, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, tem lá um trailerzinho, um teaserzinho que eu fiz logo que nós criamos o programa. Então, o professor Marcelo Abud vai dizer o que não pode faltar, hein? Atenção, podcasters, futuros podcasters, o professor Marcelo Abud vai explicar. E no Clube do Jingle, os primórdios de Nescau. Então, um jingle lá do comecinho do Nescau. Muito legal que o professor Fábio Dias selecionou o programa de hoje. E hoje vai ter degustação curiosa aqui também. Eu ganhei de presente um chocolate polonês. Ó, gente, ó o tamanho do negócio. Eu ganhei de presente e vou provar aqui na frente de vocês. Está fechadinho, não provei ainda. Está desde a Páscoa guardado. Ó. Taranana, veio da Polônia. Demorei para achar aqui de onde era. Aí eu achei que é polonês. Ó. Aí achei aqui. Polonês. Daqui a pouco eu vou abrir e vou provar. Eu não vou poder oferecer para vocês, mas vou provar para vocês saberem o que eu achei. E promete, hein? Vocês viram? Kiwi e iogurte. Deve ser bom esse negócio. Esse eu estou feliz de ter ganho. E tamanho, e ó, imported from Europe. Né? Ó, bacana, bem bacana. Então é tudo isso e muito mais no programa de hoje, que começa com o Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, esse trabalha sem parar, sem descanso. Porque qualquer coisa que ele abra, né? É no esportes, é na política, é na fofoca, de repente ele se encontra com uma notícia e fala, gente, será que isso é verdade? Não é? E aí já acende aquela luzinha de checador de fatos que ele tem, e ele vai correndo pesquisar para descobrir se é verdade ou se não é. E aí, agora, ele está fazendo quase tutoriais aqui, para que você aprenda a fazer também, né? Porque o Gilmar não pode fazer todas as, né? Ele não sabe todo mundo que manda notícia nos seus grupos de WhatsApp aí da família, né? Então você vai vendo o que o Gilmar está fazendo, e esse ano todos os vídeos do Gilmar têm um tutorialzinho. Então você vai vendo tudo o que ele faz e começa a aplicar também, né? Para de acreditar nessas coisas lá que a minha amiga da igreja mandou, né? Eu vi no TikTok de não sei de quem. Para com isso. Primeiro vamos checar o negócio. Gilmar Lopes abrindo o programa de hoje. Verdadeiro ou farsa? É verdade que lá na Bélgica os pontos de ônibus são mini bibliotecas? Pois é, de acordo com essas imagens que circularam há poucos dias nas redes sociais, o governo da Bélgica teria colocado em todos os pontos de ônibus vários livros para incentivar a leitura entre os passageiros. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Olha, as imagens são muito legais, mas elas foram geradas com a ajuda de inteligência artificial. A primeira coisa que a gente faz para descobrir se isso é verdade ou não é entrar em sites de buscas, como por exemplo no Google, e escrever lá pontos de ônibus na Bélgica.
você vai ver que não tem nenhuma imagem parecida com essa. Então o que eu fiz? Eu peguei uma dessas imagens e joguei no já famoso aqui no quadro tinai.com. Lá você joga a imagem e ele procura fotos e imagens parecidas com aquela. E aí eu encontrei aí, ó, que as primeiras publicações dessa foto foram feitas num site de humor lá para o dia 15 de abril de 2023. Num desses fóruns eu descobri ali nos comentários que essas imagens foram feitas por um estúdio alemão de design chamado Ulisses. Lá no perfil do Instagram dessa agência eu descobri que tem outras fotos que também foram geradas por computação gráfica. E mesmo eles deixando bem claro que se tratava de uma imagem gerada por inteligência artificial, não impediu que várias pessoas começassem a compartilhar isso como se fosse verdade. Olha, se a gente der um zoom na imagem, a gente vai ver que ela tem algumas falhas, como por exemplo o rosto das pessoas, todos estão borrados. E os livros também, ó, não tem nenhum livro ali que dá pra gente ler o título. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que lá na Bélgica os pontos de ônibus são todos mini bibliotecas é farsa. Tudo não passou de uma série de imagens criadas por inteligência artificial, feitas por uma agência da Alemanha. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.e-farsas.com. E hoje aqui no Lá Curiosos eu vou conversar com o ator, cantor, roteirista e escritor Manuel Filho. O Manuel tem uma obra extensa, né? Mais de 70 livros publicados, de autoria única, de coletâneas, né? Uma obra vastíssima. Eu peguei só alguns aqui no armário, Manuel. Descobri que o meu armário está meio bagunçado, mas olha, tem o No Coração da Amazônia. Que legal. Tem o Vovô Não Gosta de Gelatina, tem o Tinha Que Ser Comigo, o Meu Pequeno Botão Rosa, tem o Meu Avô Português, tem muita coisa do Manuel, não vou listar todos aqui, porque eu queria falar com você hoje especificamente de uma curiosidade, porque apesar de te conhecer há bastante tempo, deixa eu dar um bom dia antes de começar a minha... Bom dia, Manuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Apesar de te conhecer há um tempão, já ter lido um monte de coisa tua, a gente não sabe tudo, né? Sua obra é enorme. E aí, eu estava fazendo uma pesquisa para um livro, eu estava escrevendo um romance juvenil, e que se passa numa cidade do interior, que eu frequentei durante a infância, e eu estava descrevendo a praça, né? Aqueles bancos de pedra, que tem aqueles anúncios, aquelas propagandas. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no Google para olhar umas fotos, para ver se eu acho até da cidade, né? Porque eu queria pegar coisas mais antigas. Aí estou lá, coloquei a história de bancos de praça. De cara, eu vejo um livro do Manuel. Falei, não pode ser o mesmo Manuel. Olha lá, História dos Bancos da Praça, de 2015. Que sensacional! Aí eu esqueci da minha pesquisa e fiquei lendo a tua história. Me conta a primeira história desse livro, Manuel. Tá, é muito curiosa essa história, porque eu moro em São Bernardo do Campo e a minha memória está toda aqui nessa cidade, porque eu nasci e fiquei aqui, eu gosto de viver aqui, e é uma cidade que tem muitas histórias, né? Ela tem desde a Vera Cruz, o primeiro cenário de uma novela fabricado para uma gravação externa, existe até hoje, que está aqui em São Bernardo, que é a base da Cidade da Criança, então aqui tem muita coisa. Tem muita história. E eu fui estudar numa escola pública, que é uma das primeiras escolas públicas da cidade, que está numa das principais praças da cidade, que é a Praça Lauro Gomes. Essa praça, a gente tem que voltar lá para os anos 50, 58, 60, e imaginar que era uma cidade bem pequenininha, São Bernardo, era uma vila, e a praça era a sensação da cidade. Tinha uma fonte, ainda existe essa fonte, mas tinha um show de águas luminosas todo final de tarde, era onde as pessoas se encontravam. Roberto Carlos fez 2 shows nessa praça, para você ter uma ideia, né? Então, eu achei registros de que isso realmente aconteceu. Tem um manuscrito do prefeito da época aceitando que colocassem na praça o nome dele, Lauro Gomes. Então, é tudo muito interessante nessa praça. E quando eu fui estudar lá, o que tinha? Eu era criança, tinha 7, 8 anos, e tinha um parquinho. Tinha um parquinho com os cavalinhos, com balanço, ele existe até hoje também, mas está bem diferente.
E tinha esses bancos, né? E eu olhava para aqueles bancos, eu só me sentava nesses bancos, porque eles são aqueles bancos antigos de pedrinha, né? De cimento, concreto, e eles têm desenhado neles uma propaganda. Eu, como qualquer pessoa de qualquer cidade, eu só me sentava na praça, via as coisas um pouquinho, eu não me ocupava muito dela, provavelmente. Mas aí o tempo passou, eu saí da escola, eu fui fazer outras coisas da vida, acabei me tornando escritor, fiz um monte de coisa. Aí eu percebi ao longo dos anos que eu estava contando a história de muitos lugares, como esse livro que você mostrou, No Coração da Amazônia. Eu tinha livro que se passava no Amazonas, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em vários estados do Nordeste, de onde é a minha origem, inclusive, mas não tinha nenhum falando da minha cidade. Aí eu falei, que estranho, né? Eu conto tanta coisa, mas eu não conto nada daqui, por quê? Aí eu descobri em mim que aquela praça, eu passava por ela e eu sempre perguntava por que ninguém conta a história desses bancos? Deve ser tão interessante descobrir quem que foram essas pessoas, por que ninguém conta, por que ninguém conta? Aí eu descobri que era eu, seria eu que teria que contar essa história. E foi assim que começou. E o livro, então, você fotografou todos os bancos existentes, né? 30 e poucos bancos, e aí a tua ideia foi contar quem eram aquelas pessoas, o que era aquele comércio. E o bacana, você vai contando por um, teve muito herdeiro ali, né? Gente que nem sabia que os pais tinham feito aquilo, né? Se surpreenderam com isso. Essa história, assim, eu acho que tem algumas coisas que eu preciso falar que são importantes e que acho que é bacana a gente saber que algumas cidades têm isso. São Bernardo tem um centro de memória, que é muito legal. Ele começou a ser feito em 1977, com um arquivinho de coisinhas das pessoas, começaram a entrevistar algumas pessoas da época, e hoje ele cresceu bastante. Hoje ele ocupa um espaço aqui na cidade, e é a minha grande sorte, porque lá você tem os cartazes originais da Vera Cruz, que são raros, tem muita coisa bacana. E eu descobri lá que aqui na cidade tem um jornal que é famoso há muitos anos, que é o Diário do Grande ABC, e lá eu sempre gostei muito de ler a coluna da memória do Ademir Médici, que é um cara que sabe rigorosamente tudo de toda a região do ABCD, MR, ele sabe tudo. Né? Ele tem um trabalho muito consistente. E aí, fuçando os arquivos da memória, quando eu comecei a minha pesquisa, que é sempre lá que eu vou começar a minha pesquisa, eu achei uma lista que ele tinha feito, fazendo uma denúncia que nos anos 70, 80, os bancos estavam ameaçados, tinha um prefeito que ele ia mandar tirar todos aqueles bancos velhos da praça. Então, quando ele viu que aquilo ia acontecer, ele interferiu, fez uma relação dos bancos e mostrou, e foi atrás, tal, e ele conseguiu, os bancos permaneceram na praça. Então, foi muito legal eu ter encontrado essa pesquisa dele, eu falei com ele depois, que me deu uma base de comparação dos bancos que existiram e dos bancos que tinham. E olhando as fotos da praça, eu fui descobrindo outros bancos que desapareceram completamente. Então, essa foi a base da minha pesquisa, foi o início. E aí, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu pensei, como é que eu vou descobrir? Eu achava, Marcelo, que eu ia encontrar, olhando os arquivos da cidade, o ano de abertura da empresa e o ano de fechamento da empresa. Foi a única coisa que eu não consegui. Por quê? Porque muitas dessas informações eu descobri são meio que confidenciais, porque fechamento de empresa envolve pagamento de imposto, pagamento de funcionário, um monte de coisa, e não é muito aberto isso. Então, eu não descobri. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer, né? Aí eu fui aos meus as minhas velhas táticas de pesquisa para os livros históricos que eu gosto de fazer. Conversar com os idosos, né? Aí eu fui atrás dos idosos da cidade, que também o departamento de memória me ajudou. E aí eles começaram a me contar as histórias dos bancos da praça. A maioria era de empresas ligadas a comércio, fabricação de móveis, era isso? Olha, tem de tudo, porque nessa época, né, São Bernardo, ela era Vamos mostrar em detalhe? Pode continuar mostrando, vou mostrar aqui, pode falar. ela era uma cidade que tinha, como é que diz? Deixa eu pegar algumas coisas aqui. Ela tinha muita indústria de móveis, né? Era curioso quando você andava pela cidade, você sentia o cheiro da madeira cortada e os apitos das fábricas. Isso desapareceu completamente, mas eu me lembro disso quando eu era criança, eu ainda peguei essas coisas. Então, quando você vê, esses dois dá para ver. Você vê que aqui tem um estilo de banco, tá vendo? Olha, é um estilo de desenho, de gravação. Aqui já é outro. Esse aqui é o original. É o primeiro tipo de gravura que apareceu nos bancos. Esse aqui
já é um pouco mais novo, e esse aqui, deixa eu achar outro. Esse aqui é ainda mais novo. Pode ver que o curioso é, quanto mais antigo, ó, melhor está, porque ele era gravado no próprio banco com as pedrinhas. Esse aqui é uma espécie de pintura. Então, esse aqui ele foi desaparecendo com o tempo. O que é que eu descobri durante a minha pesquisa? Sobreviveram bancos de vários períodos diferentes da cidade. E isso eu achei muito interessante. Você tem vários bancos do início das fábricas de móveis, né? Que é bacana se você quiser fazer uma pesquisa sobre os artesãos, os moveleiros daquele momento. Tem um senhor aqui que até outro dia ele tinha um tijolo de cada olaria que existiu na cidade. É algo muito interessante também. Mas aí, então, eu fui descobrindo que desses bancos eu tinha uma amostra da história do comércio, se eu quisesse contar a história do comércio. Por quê? Eu tenho bancos do comércio em si, eu tenho bancos da indústria, eu tenho bancos de representantes comerciais que vendiam colchões aqui na cidade, lá pelos anos 70, alguma coisa assim. Sobreviveu de uma pessoa física, de um senhor só. E é muito engraçado, porque eu falei, isso aqui vai ser o mais difícil de eu conseguir informação, né? Imagina, quando eu comecei a conversar com os idosos, eles contavam, tem uma história engraçadíssima, que uma família me falou que quando esse homem aparecia na casa da tia dela, a tia se escondia, porque ele era muito namorador, ele vivia vestido de branco, então ela se escondia. Então é muito engraçado que hoje eu transito pelos bancos, quando eu estou passando por ali, né? E eu me tornei íntimo deles. E esse livro também, eu acho que ele se tornou... Eu descobri isso. Eu colaborei com a memória da cidade, porque eu contei uma história a partir de um acervo que existia, mas que não estava tão aprofundado como eu aprofundei, né? E o prefeito, na época, andava com o meu livro pedindo para as pessoas lerem o livro, para saber um pouco da história de São Bernardo. Eu achava isso muito legal. Ontem estava fazendo aquela minha caminhada matinal no Parque da Água Branca, aqui em São Paulo, e lá tem alguns desses bancos, né? E aí já, picado pela sua ideia, já comecei a espiar o que dava para ler, se tinha endereço, se tinha telefone, se tinha nome de alguém, e já fui lembrando de você. Hoje em dia, você continua passando na Praça Lauro Gomes, você fica checando se todos os bancos estão lá, você virou meio, agora, xerife ali da praça, dos bancos da praça? Virei, já cumpri algumas brigas já, porque eu me tornei um guardião mesmo, eu fico vigiando os bancos, né? Inclusive, teve uma reforma, sumiram 2 bancos, eu fiquei muito bravo. Aí eu encontrei, por acaso, uma das herdeiras de uma senhora já bem idosa, estava triste que tinha sumido com o banco dela, eu falei, sumiu. Eu voltei lá recentemente, os bancos voltaram, só que eles voltaram bem descaracterizados. A base de cada banco, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ela acompanha, aqui dá para ver um pouquinho como que é o pezinho do banco, tá vendo? Eles alteraram isso, eles colocaram uma armação circular de metal, que ficou muito feia. Mas, de qualquer maneira, né, o banco voltou. Então, já aqui dá para ver um pouquinho melhor. Aqui, tá vendo? Tá vendo o pezinho do banco? Ele acompanha o design do banco, né? E esse banco é bem antigo. Então, é assim, o que acontece? Eu acho que esses bancos estão tombados. Antes, quando eu já estava fazendo meu trabalho, eles já estavam tombados, o que já é algo positivo, sabe? Que a cidade reconhece a importância daqueles bancos. Eu encontrei os documentos de tombamento deles. Mas eu acho que temos alguns problemas, né? Eles estão numa praça que é fechada, mas eu acho que, assim, a gente não precisa viver preso ao passado, tentando segurar que aquela coisa não se destrua, afinal é uma pedra. Mas eu acho importante que a gente, para construir alguma coisa, que a gente mantenha o que a gente conhece, porque senão a gente fica vazio, né? Nós somos as histórias, como diz a Marina Colasanti, a gente é as histórias que a gente conhece, as histórias que a gente lê, as histórias que a gente aprende. Então, quando chega alguém aqui à cidade, o que você vai dizer se não tiver nada para mostrar? Né? Então, eu acho isso muito bonito. E o que você falou de virar guardião de banco, sempre que eu faço uma pesquisa histórica, qualquer uma que seja, eu penso, acabei o livro, está publicado e tal. Imagina, a minha vida inteira, as coisas vêm para mim. Né? Elas vêm. Então, em qualquer lugar que eu vá, eu fico vendo os bancos que tem por aí. Que você se torna responsável por aquilo que você cativa, né? Então... E eu aponto para as pessoas. E as pessoas ficam surpresas. Esses dias eu estava na cidade americana, eu fui fazer um evento lá, e eu vi que lá tinha. Eu estava num teatro, e na frente do teatro tinha os bancos. Aí eu comecei a
conversar com as pessoas. Vocês sabiam que vocês estão com a memória de vocês super viva, pertinho de vocês? Alguém sabe me dizer onde está? Aí eles começavam a pensar e ninguém chegava nos bancos, né? E eu queria que isso acontecesse. Aí, como eu tinha fotografado alguns já, que eu fotografei os bancos, aí eu cheguei lá e falei com as pessoas, tem os bancos da praça. Ah, é? O que foi essa empresa que ainda existe? Ah, não existe mais. Aí eu ia brincando com a memória das pessoas, entendeu? É algo divertido. Manuel, eu comecei, no começo da nossa conversa, eu falei que estava fazendo uma pesquisa no Google, caí no seu livro e li o livro inteiro. Tem gente que pode estar achando que eu estava fazendo pirataria. Ah, é? Né? Ó, vi o livro lá, pirata, tal, mas não, ele está disponível para quem quiser, não é isso? Sim, é muito bacana, porque isso é bacana para as pessoas compreenderem. Acho que a gente precisa sempre compreender que nós somos cultura. Eu já vi pessoas falarem assim, eu nunca precisei de cultura, já precisei de um médico, de um dentista, mas eu nunca precisei de um artista. Aí você vê que... Aí uma vez eu estava numa escola, e eu perguntei para as crianças, quando vocês se deitam para dormir, vocês estão imersos em algum tipo de cultura? Aí a menina rapidamente me respondeu, sim, estou deitada numa cama. Aí eu falei, tá vendo, gente? Isso é cultura. Ela podia ter deitado numa rede, num tapete, numa esteira, num iglu. Isso é cultura. Então, mesmo quando a gente está de olhos fechados, a gente está dentro da cultura. Então, isso é um assunto bem grande, mas eu acho sempre importante pontuar isso para ver como que é importante o incentivo público à criação de obras culturais. Porque eu só pude criar esse livro porque você tem que pagar o ilustrador, você tem que pagar a impressão, você tem que pagar um monte de coisa para poder criar um livro, né? E ele não é um livro que tinha um potencial comercial, mas eu sabia que ele tinha um potencial para a cidade, para a memória. Então, eu tive um incentivo público, naquele momento apareceu um edital na cidade, eu me inscrevi, apresentei o meu projeto, fui contemplado, fiz uma tiragem de livros, acho que 30% eu doei para a cidade, então está lá no Centro de Memória até hoje, e como contrapartida eu coloquei de graça o livro na internet. Então, qualquer pessoa pode ler, Manuel Filho, Histórias dos Bancos da Praça, vai dar o link para baixar o livro. Não é pirata, não. E aproveitando, né, você falou que você tem se empenhado em escrever a história de São Bernardo. E no começo da conversa também, você falou do primeiro cenário de novela da televisão brasileira, que foi construído em São Bernardo, está aí preservado, e que tem tudo a ver com a história da Cidade da Criança, que foi tema de um outro livro seu também. Conta um pouco da história da Cidade da Criança, Manuel. Conto, está aqui também, né? É este livro aqui, Cidade da Criança, uma história de muitas infâncias. Porque quando eu estava fazendo o Histórias dos Bancos da Praça, eu comecei a namorar a cidade e pensar quais serão os próximos passos, né? E aí eu falei, é a Cidade da Criança, porque eu pensei, a Cidade da Criança é um lugar que foi muito importante, existe até hoje, ela está até bem hoje, é um parque bacana, que eu sempre penso, como é bacana se um pai ou uma mãe puder levar uma criança pequena para andar num parque, que é um lugar onde você não tem tanto incentivo somente ao consumo, a outras coisas. Você tem um parque. E o que eu gosto muito nesse livro aqui é que a capa, né, a capa completa, a contracapa, é um antigo folder que você recebia para entrar na Cidade da Criança. Então, ele é um mapa com a maioria das atrações que existiram, né? Tem um monte de coisa aqui, o foguete, né? Tem o sapato aqui que não existe mais também. Então, quando a pessoa pega o livro, ela recebe o mapa para entrar no livro. Então, ela está recebendo um convite. Aqui atrás tem um antigo mapa também. Ó. A gente reproduziu o mapa do livro. Então, você ganha o guia para visitar a Cidade da Criança. E tem fotos belíssimas aqui. Aqui é um dos acidentes que aconteceu. Uma criança caiu do teleférico. Acho que é o medo de muita gente cair do teleférico. E o fotógrafo estava lá no exato momento que isso aconteceu. Então, tem muita coisa bacana. E se a gente pensa a Cidade da Criança também, no momento em que ela foi criada, né, que é o Submarino, o famoso Submarino que é na Cidade da Criança. Ela é muito interessante porque, como ela nasceu em 1968, o mesmo ano que eu nasci, por acaso, ela contemplava, naquele momento, tudo o que estava acontecendo. Né? Ela nasceu em 68, em 69 o homem foi para a Lua, e lá tinha um parque espacial muito grande. Lá pousou também um avião DC-3, que foi desmontado em Congonhas e veio para São Bernardo. Quando ele chegou lá, ele ainda podia voar 3.000 horas, esse avião.
Ele tinha, então, uma parte contemplada ao espaço, ao céu, ao oceano, que era esse brinquedo, que era o submarino, né? Tinha essa mini cidade, onde tinha um prefeito mirim, que eu também contei essa história. A história, eu queria saber quem tinha sido o prefeito mirim. Acabei encontrando todos, eu só não achei 2, mas eu sei da existência deles. E então é um parque que tem uma história muito interessante e que tem muito a ver com o Brasil. Para você ter uma ideia, em 1979, quando estava começando a anistia no Brasil, começa desse tipo de conversa, a Cidade da Criança elegia todo ano uma criança para ser o prefeito da Cidade da Criança, né? Era um prefeitinho com cartolinha, com tudo, né? E aí, o que aconteceu? Como as crianças aqui votavam diretamente, era uma eleição direta para prefeito da cidade. Aqui eu tenho um prefeitinho inaugurando a Cidade da Criança. Ele está de terninho aqui, ó, né? Começaram a usar nacionalmente a Cidade da Criança e perguntavam, você tem várias matérias no Jornal do Brasil perguntando se as crianças podem votar para eleger o seu prefeito, por que é que nós não podemos votar para presidente? Isso deu a maior guerra aqui em São Bernardo. Foi muito. Acusaram o pai do menino de comprar a eleição, era a urna oficial mesmo de votação, teve que ver juiz anular a urna. É uma loucura. Entende? Então, ela tem um componente nacional. A Turma da Mônica foi a primeira vez na história que o Maurício de Souza fez os seus bonecos para andar. Olha aqui como eles eram engraçadinhos. Ó. Eram os cabeções, né? Eles ficavam andando na Cidade da Criança. E foi a primeira experiência do Maurício com bonecos, né? Isso aqui é nos anos 70 mesmo, no momento em que ele criava a Turma da Mônica, né? Então, foi por isso que eu fiz a Cidade da Criança. Eu resolvi contar esse livro. Né? Depois do Banco da Praça veio esse, e depois já veio a Veracruz, que eu também já fiz. E a Cidade da Criança andou um tempo parada, aí ela reabriu mais ou menos, né? Qual é a situação dela hoje? Então, ela tem muitos altos e baixos. Isso é muito curioso também você avaliar. É muito contexto que você pode pegar. Contexto político, quem que colocou lá, quem que não colocou, contexto econômico, é muita coisa. Ela teve altos e baixos, sim, ela chegou a ser fechada completamente, porque estava oferecendo perigo para as crianças. Foi fechada. Aí depois tentaram retomaram, ela teve um boom de novo, em 92 ela teve um boom muito grande, depois entrou em decadência de novo, aí tentaram fazer dela um parque educacional, né? Fizeram um planetário lá dentro, que nunca existiu, que também nunca funcionou direito, e aí ela caiu de novo em decadência e voltou. Hoje ela está legal, hoje ela é um parque bem comercial, porque ela foi uma empresa eu não sei te dizer agora o nome exato da empresa, porque muda, né? O concessionário da Cidade da Criança. Mas o que eu posso dizer que é muito curioso, quando tinha a Cidade da Criança, também tinha o Play Center, né? Eu vivia na Cidade da Criança, eu podia ir lá, porque eu tinha uma carteirinha de morador que me dava direito a andar em 3 brinquedos de graça, então eu ficava lá um pouquinho. Agora, o Play Center era um sonho, porque eu morava em São Bernardo, e ir para o Play Center era difícil para uma criança, não tinha muito como ir. Mas era um parque, era um sério concorrente. A Cidade da Criança vai acabar porque apareceu o Play Center, né? O Play Center acabou, um monte de outros parques acabaram, e a Cidade da Criança está lá, tombada também, porque precisa tombar, né? E ela segue firme e forte. Ela não é toda tombada, mas uma boa parte dela é tombada. E esse cenário da novela Redenção, ele existe ainda, ele faz parte do cenário da Cidade da Criança. Isso é muito curioso, Marcelo. Isso é uma história assim, muito, muito bacana. Porque o que acontece? Você tem a Vera Cruz. Isso aqui é quando o cenário ainda era a parte da novela. Tá? Ele já estava sendo reconstruído. Por quê? A novela da cidade. Isso aqui é o cenário original. É quando era feito para a novela Redenção. O que aconteceu? Você tinha aqui a Vera Cruz, né? A Vera Cruz, atrás da Vera Cruz existe um bosque, né? E esse bosque resolveram, porque quando a Vera Cruz meio que faliu, começou a TV Excelsior a usar o galpão para fazer novelas, né? Então, toda a parte interna da Vera Cruz eram feitos os cenários internos das novelas. Aí resolveram, vamos fazer uma externa, vamos preparar essa Vila de Redenção.
A Vila de Redenção, até hoje, é a novela mais longa já produzida no Brasil. Ela durou 565 capítulos, uma coisa assim. A novela mais longa já produzida. Foi de 66 a 68, essa novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, que foi a grande estrela da novela. Né? Ela e o Francisco Coco foram os grandes astros da novela. E eu entrevistei a Miriam Meller, ela me deu uma entrevista muito bacana, e ela me contava que eles trouxeram para São Bernardo uma locomotiva de verdade, um trem, só locomotiva, para andar 100 metros, porque cada personagem chegava na cidade. Então tinha a locomotiva para trazer as pessoas para a cidade. Então, a locomotiva aqui, um amigo meu, acredite se quiser, é esse menino que está em cima do trem, foi lá em 66, tirou uma foto com a mãe dele, e ele me deu a foto. Eu falei, gente, é muita loucura isso. Então, a locomotiva andava 100 metros, chegava com os personagens, colocava os personagens na novela, e ela existia só para isso. E o que aconteceu? Imagina a quantidade de gente que queria ver as gravações dessa novela. Né? Os atores iam comer nos restaurantes de São Bernardo. Virou uma atração turística. Quando acabou a novela, eles olharam para aquele cenário, o prefeito da época, vamos deixar isso daí para sempre, para ser uma atração turística? E deixaram. E aí eles pegaram exatamente aquele cenário, como eu mostrei para você, quando você olha com mais calma, você vê que é com uma fachadinha de madeira, dá para perceber, e fizeram de alvenaria, e existe até hoje. Então, é o primeiro cenário construído para uma novela externa que existe até hoje. Eu duvido que tenha outro no país, não tem, que tenha sido construído. E é um patrimônio, né? Esse patrimônio está tombado. E você falou de alguns brinquedos icônicos, né? Um é o submarino. Submarino existe? Porque esse era a grande atração, não era? Existe. Até hoje ele é a grande atração, só que assim, o pobrezinho vive com defeito, né? Ele vive quebrado, coitado, porque ele não... Olha, isso aqui é muito bacana. Eu achei a matéria de jornal de quando ele chegou aqui na cidade. Né? Eram 2 submarinos, então esse aqui é o primeiro que chegou. E então é um brinquedo único, é um brinquedo que era muito divertido. Eu adorava ir no submarino, porque o que é o submarino? Ele é esse submarino que eu mostrei. Ele era mergulhado até metade dele ficava debaixo d'água, um monte de janelinha, e ele dava uma volta num grande lago. Né? Aqui eu tenho todas essas fotos no livro, que agora eu não estou conseguindo achar. Aqui eu tenho o lago vazio, quer ver? Deixa eu mostrar para você. Ixi, ops. Aqui, isso aqui é a Redenção hoje em dia. É uma foto mais aproximada de como que é a vila. Você vê que é uma vila cenográfica mesmo, né? Uhum. E você tem Aqui, isso aqui é o lago do submarino sem água. Foi um dia que eu dei uma sorte. Eu estava andando lá e eu vi o lago vazio. Então, ele dava essa volta no lago e lá embaixo tem um monte de estátuas, sereia, um polvo. Então, dependendo do lado que você estava do submarino, você via alguma coisa. E eu fiquei muito frustrado quando eu voltei lá, uns 4, 5 anos, que eu entrei no submarino para ver, e aí aquela coisa, a gente cresce, né? Então, minha cabeça não encaixava mais, eu tinha que me abaixar para poder olhar na janelinha. Então é isso, né? Eu acho que... Muito legal. E esse livro também eu encontro na internet? Olha, é aquele Bem, né? Que é um livro. Esse livro é um livro que eu também fiz com incentivo público, eu fiz com a Lei Aldir Blanc, né? Por isso que eu sempre acho muito importante essas leis. Esse livro não está na internet, porque eu teria que lidar com muito direito autoral. Tem, por exemplo, o jingle da Cidade da Criança é muito bonito, é um jingle muito bonito. E um dia eu estava lá com a Ademir Médici, que é essa pessoa da memória de São Bernardo, ele falou, eu tenho uma surpresa para você. Eu falei, qual surpresa? Ele me mostrou o jingle, que eu não sabia que existia. Aí eu fui atrás Aí como eu falei, como é que eu vou descobrir os autores? Aí ele me falou o nome do locutor. Aí eu descobri que o locutor estava vivo, mandei uma mensagem para ele. Oi, você sabe quem escreveu esse jingle? Eu não sei. Né? Aí ele me disse o nome das pessoas. Aí eu fui procurar na internet, achei a família, porque essas 2 pessoas já morreram e se eu não me engano, o autor, ele participou do disco do João Gilberto, da Bossa Nova, do primeiro disco, eram músicos muito, muito importantes. E a família não sabia da existência desse jingle. E aí eles me autorizaram a publicar a letra. Eu publiquei a letra, e é um jingle muito bonito. Aqueles jingles dos anos 70, sabe? Tinha uma qualidade daqueles de banco. Né? Até tem um livro da Panda Books, que era de jingle, ele também não conhecia esse jingle, mandei o jingle para ele. Uhum. Então, foi uma descoberta muito bacana. Então, para eu poder botar esse livro na internet, eu teria que lidar com direitos autorais.
Então não tem jeito. Se alguém quiser o livro, eu tenho o livro, eu vendo o livro, né? Porque uma cota ficou comigo, eu doei também, achei 40% dele para a cidade. Mas é assim, né? Quando acabar, acabou. Bom, mas quem quiser também pode ir na Memória de São Bernardo, vai ter o livro lá para sempre, né? Esse é o meu maior prazer, inclusive. Eu faço esses livros porque o que acontece? Por acaso, eu tinha uma memória, uma convivência com a Cidade da Criança de anos, porque eu até cheguei a ser conselheiro cultural da cidade e eu autorizei que fizessem uma reforma num lugar lá, junto com outras pessoas. Então, a minha memória esteve sempre muito ligada. Então, eu falei, se eu não contar essa história, sobre o meu ponto de vista, o que eu vivi lá, vai se perder. Outras pessoas sempre vão poder fazer histórias, eu acho isso muito bacana. Mas a minha história de ter sido criança lá dentro, no auge da Cidade da Criança, eu ia perder. Então eu falei, vou contar essa história e acabou nascendo o livro. Que beleza. Manuel Filho, onde as pessoas te acham? Tem site, rede social? Se as pessoas quiserem conhecer mais, né? Porque a gente falou de 2 trabalhos seus no universo aí de mais de 70. E cada livro do Manuel tem uma história, uma melhor que a outra. Não só o que ele escreveu, mas os bastidores das histórias também. Então, onde as pessoas te acham? Só por falar de bastidores, A Roda da Vida, que é um livro que eu escrevi para Panda Books, né? Eu fiquei pensando, quando eu escrevi esse livro, eu falei, queria ver uma roda em funcionamento. Eu acabei conseguindo ver a última roda do Brasil e do mundo, que era a roda de São Paulo, né? Aí, o ano passado, eu fui para Porto Alegre e eu falei, aqui tinha uma roda, deixa eu descobrir, né? Acabei descobrindo que na Santa Casa fizeram um museu para a roda, com bonecos, então tá tudo lá. Então, esses assuntos realmente me perseguem. Só explica rapidinho o que é roda, porque tem gente que fala roda, mas que roda? A roda. É a roda dos expostos, que era uma roda que ela existiu até os anos 60, mais ou menos, em São Bernardo, em São Paulo, onde uma mãe que não quisesse ou não pudesse criar seu filho, colocava o bebê lá dentro, tocava uma sineta, girava a roda e a criança estava abandonada. São coisas horríveis que aconteciam depois, mas enfim. Só para pontuar uma coisa do banco, só para as pessoas saberem, os bancos de praça mais bonitos que eu já vi e mais preservados estão em Araraquara. Tem uma praça, uma matriz lá, e ela é cercada por esses bancos, dos mais antigos que eu te mostrei, porque devia ser alguma empresa que fazia, isso eu não consegui localizar, talvez fosse alguma empresa que oferecesse de maneira igual, mas os de Araraquara são muito bonitos, vale a pena dar uma olhada lá. Me acha, eu tenho meu site, manuelfilho.com.br, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram, eu estou no TikTok, eu estou brincando por aí. E na Cidade da Criança, de vez em quando, ele também aparece por lá. Agora eu estou indo menos, mas eu ia muito lá. Mas agora eu me afastei um pouquinho, porque já estou pensando em outras histórias daqui. Muito legal. Manuel, muito obrigado pela entrevista, adorei conhecer esses outros títulos que eu não conhecia ainda, e a gente volta a conversar em breve. Muito obrigado, viu? Bom final de semana. Obrigado, tudo de bom para você. Tchau. Bom, e depois dessas histórias, né, sensacionais dos bancos de praça, da Cidade da Criança, a gente estava em São Bernardo, agora nós vamos continuar em São Caetano, que é em São Caetano que mora quem? O professor Ward Marx. Será que em São Caetano também tem alguma coisa de especial para ele contar para a gente? Aí tem história. Bom dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo, e olá, curiosos! Olha que animação. Eu estava comentando aqui nos bastidores com a turma do Olá Curioso, falei, nossa, essa semana o professor Ward Marx não deu notícia, não falou qual vai ser o tema do quadro dele, né? Está tudo muito sigiloso. Ele deve estar fazendo arte, eu comentei aqui. Falei aqui. O que você está aprontando, Ward? É isso, eu faço isso há um bocado de tempo já. Estou fazendo arte porque nessa semana nós temos um aniversário bem importante, não só para a educação, mas também para a arte. E para mim também, porque é aniversário da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. São 55 anos a completar agora, dia 25 de abril, e aí tem muita história. Olha, qualquer entidade no Brasil ligada à arte que está completando 55 anos, a gente solta rojão,
papel picado, vai comemorar na Avenida Paulista ou na Avenida Goiás, onde você quiser. Então, Pode festejar, meu caro. Explica como é a Fundação das Artes, então. Olha, 55 anos que não foi fácil chegar até os 55. Para quem não conhece, então, deixa eu apresentar. A Fundação é uma entidade mantida pela Prefeitura de São Caetano do Sul. São Caetano, que é o C do ABC paulista, né? São 4 escolas: artes visuais, dança, música e teatro, e todas têm cursos livres e técnicos. Então, é uma escola profissionalizante, vamos explicar. Sim, cursos livres para criança, por exemplo, balé, por exemplo, criando menininhos a partir de 4 anos de idade podem entrar, música e artes visuais podem entrar a partir dos 5, teatro demora um pouco mais, porque tem que estar começando a alfabetizar já aos 7 anos de idade, não tem limite máximo, pode ter 215 anos, está valendo, e tem cursos técnicos aí para quem quer seguir a profissão de artista. E a Fundação tem uma história bem interessante também. Lá pelos anos 60, né, a década de 1960, fazer arte era uma coisa muito mais disseminada do que hoje. Mas como hoje temos encontros, escolas de arte em todo canto? Mas naquela época as pessoas não faziam parte de um grupo de teatro, por exemplo, porque queriam ir para a novela. O cara não ia aprender violão porque queria meter uma turnê, vai concorrer ao Grêmio Latino. Então, procurar cursos, escolas, professores de arte era uma coisa de aprimoramento e expressão pessoal. Era uma coisa que você fazia para você mesmo, fazia porque você curtia. E era difícil você chegar, ali, estou falando de anos 60, 70, era difícil você chegar numa faculdade, ou mesmo numa escola de ensino médio, ou onde mais? Num clube, numa igreja, num sindicato, e não encontrar ali um pessoal fazendo arte. E fazer arte, vamos explicar aqui no bom sentido, né? Sim, não foi no que você quis me acusar de fazer arte. Não, fazendo arte no melhor sentido. E olha, era bem difícil até você encontrar gente que estivesse a fim de se profissionalizar. Artista amador era amador no melhor sentido, no primeiro sentido da palavra, que é de alguém que amava arte. Como essa intenção comercial estava afastada, não era proibido, mas era mais difícil das pessoas terem essa intenção, encontrar algum professor ou professora particular e tal, também era mais difícil. Por isso, quando veio a ideia de organizar cursos de arte numa fundação municipal, foi um treco revolucionário, né? E de quem foi a ideia, Vardi? Bom, assim como nas outras cidades da região, ali em São Caetano existiam grupos de artistas, principalmente de teatro. Então, eu lembro ali grupos muito atuantes aí na década de 60. Tinha um grupo que se chamava A Turma, tinha o Grudiba, que Grudiba é o nome do professor que organizava os cursos de arte numa escola lá que era Grupo Dirajaia Barreto, era o nome do professor. Então é Grudiba. Tinha o Grumasa, que era o Grupo Maria Salete, que era de uma escola, e muitos outros nomes. Aí teve um cidadão que, de origem Campinas, ele veio para São Caetano, né, veio jovem, já advogado, jovem advogado recém-formado e tal. Ele veio para São Caetano e dirigia, ele era o diretor do grupo de teatro A Turma, um cidadão intitulado Milton Andrade. Para você ter uma ideia da cabeça do Milton Andrade, que eu conheci com o maior prazer, uma pessoa muito legal, ele contava que no dia que ele chegou em São Caetano, porque ele não conhecia muito bem essa, ele sabia que era do lado de São Paulo, chegou em São Caetano e viu
ele deu de cara com uma manifestação do povo e tal, contra os políticos da cidade, que eles tinham, acho que aumentado os próprios salários, e o pessoal queria tocar fogo na cidade. Ele me falou isso, que ele falou, olhou e falou, eu vou gostar muito daqui. Ele já adorou meu pessoal querendo tocar fogo na cidade. Gostava de um problemazinho, de uma confusão, então. Adorava. Mas ele gostava principalmente de superar desafios. Oba, um desafio. Aí ele ia lá e saía brigando para resolver. Como, acho que é uma das melhores histórias, a história da sede, do edifício sede da Fundação das Artes, que foi tomada por ele e mais uma turma na marra. Espera aí. Explica direito isso, não entendi. Então, a gente fala disso hoje, parece um pouco criminoso. Na época também. Né? Mas foi assim. O prefeito, da época, estou falando aí da segunda metade dos anos 60, era Walter Braido. E ele tinha colocado o Milton Andrade para dirigir o que seria o embrião da Fundação das Artes, só que ninguém sabia direito disso ainda, que ia virar a fundação e tal. A ideia geral era assim, vamos ter alguma atividade cultural. E esse Milton aí, ele é bom que... Hoje em dia a gente usaria a expressão, ele é um agitador cultural, uma coisa assim. E esse prefeito, o Walter Braido, ele tinha uma certa fixação de ligar o nome dele à educação. Putz, graças a Deus, né, que São Caetano teve um prefeito que falou, não, eu quero meu nome ligado a... Tinha assim meio que um slogan da administração, era São Caetano, onde educação não é problema. Tá? Tinha umas ações assim nessa época. E aí o Milton, como ele tinha essa fixação com a educação, já tinha chamado o Milton para mexer alguma coisa de cultura. O Milton falou, então, prefeito, que tal uma fundação com escolas de arte? Aí a palavra escola já fazia o prefeito salivar. Né? E havia uma demanda grande em São Caetano e na região. Como eu falei, o pessoal queria fazer arte, mas não tinha escola de arte. Toparam, legal. Assim nasceu em 68, dia 25 de abril de 68, foi assinada a lei e tal, para constituir a Fundação das Artes. A inauguração da fundação teve a Semana Cultural, foi muito noticiada pela imprensa. Teve cinema, exposição de pintura, literatura, música erudita, música popular, teatro e tal. E nesse ano de 68, começou em abril, foram implantados os cursos começou nessa ordem, música, depois teatro, depois artes visuais, e no ano seguinte, começo de 69, veio a escola de dança. Olha, tudo lindo e maravilhoso. Mas como é que era a infraestrutura da escola? Eu queria entender isso. Então, essa ideia de vamos fazer é linda, a ideia é ótima e tal. Já penso, em qualquer lugar que você chegar nesse Brasil, acho que no mundo inteiro, e disser, eu sou o prefeito, eu sou dirigente municipal e tal, vou fazer uma fundação municipal de artes e tal, só que a infraestrutura era o caos. Porque eles pegaram o que ia ser uma escola para criança e tal, com salas pequenas, e falaram, a fundação vai ser aqui. E instalaram lá a fundação. Numas salinhas pequenininhas, mal ajambradas. Quer dizer, você vai colocar um grupo musical para tocar, você imagina numa sala de aula, para 20 crianças, você coloca um piano, uma bateria, né, já lotou a sala. Então, eles foram levando isso daí ao longo do ano de 68, porque não podemos perder a ideia. Vamos tocar o barco. Esse prefeito ligado em educação tinha construído um prédio que ia ser cedido
uma faculdade. Era uma faculdade de ciências econômicas. A faculdade era particular, mas ele queria ter faculdade no município, não tinha nenhuma, e ele ia ceder o prédio municipal para essa faculdade. Que hoje, aquela faculdade que era particular acabou sendo a sementinha para hoje USCS, Universidade de São Caetano do Sul, que é municipal. É inteiramente municipal, tem umas duas unidades aqui na cidade de São Caetano e tem um campus em São Paulo também, ela está se expandindo, essa universidade. Aí, em 1969, que é o ano que estamos agora, marcaram uma inauguração bacana, um prédio de linhas modernas, arrojadas, tudo em concreto aparente, um negócio super moderno. Aquela inauguração bacana, com banda de música, discurso e tal, placa, um cortar-fita. Quando eles entraram no prédio, a inauguração, para usar um termo de hoje, a inauguração flopou. Olha, o Vardy usando flopou. Flopou, gente, é que tinha uma expectativa muito grande e não apareceu ninguém, né? Flopou, né? Não apareceu ninguém. Assim, quando chega... Foi um fiasco. Em português foi um fiasco. Não vem ninguém. Mas por que ninguém apareceu? Onde estava todo mundo? Não, o pessoal não conseguiu entrar para fazer a inauguração porque o saguão do prédio estava tomado pelos pianos, alunos, professores da Fundação das Artes. Os pianos ficaram no saguão porque era para chamar atenção, porque é para atravancar a passagem mesmo. Uhum. E o pessoal não entendeu, o pessoal não conseguia entrar e tal. Aí o prefeito chamou o Milton Andrade no canto. Você é um irresponsável. E o Milton respondeu, tá, eu sou um irresponsável, mas eu não iria permitir que você desse um prédio para o público, para uma faculdade particular, enquanto a gente está mal instalado. Como o prefeito não gostou ali na hora, mas ele gostava do Milton, porque o Milton era dado a essas doideiras, e o prefeito engoliu. Então, logo depois da inauguração, nos dias seguintes, tiraram a placa, tinha uma placa de bronze, faculdade, tiraram e colocaram a placa que está até hoje está lá, Fundação das Artes de São Caetano do Sul, inaugurada em 25. Tarará. Esse Milton é bom, hein? Cara é fogo, hein? Por isso que a sede da Fundação das Artes chama-se Edifício Milton Andrade. Merecidíssimo, né? Negócio. E ele foi o diretor da fundação durante muitos anos. Faleceu agora, 2009, né? E eu acho que a gente conseguiu levar essa ideia inicial dele e essas batalhas que eles tiveram lá no começo, eu acho que a gente conseguiu levar bem a coisa até hoje, porque temos atualmente centenas de apresentações artísticas ao longo do ano, todo ano. Não é assim, um festival. São 4 escolas, artes visuais, dança, música e teatro, e essas escolas têm festivais, exposições, concertos, etc. Tem uma equipe enxuta, mas batalhadora, tanto os funcionários administrativos como os professores, e a gente atualmente temos convênios com os programas educacionais do governo federal, né, Pronatec, etc. Já desenvolvemos programas de cidadania artística que se espalhavam pela cidade inteira, produzimos festivais de âmbito nacional, estamos sempre dispostos a avançar cada vez mais, sempre. E só para citar a escola de teatro, gente famosa passou por lá, como, para citar 2 nomes conhecidos do grande público, Hernando Thiago e Fábio Assunção, né? Os dois foram alunos da escola de teatro, fazem televisão, fazem novela, fazem cinema. O Fábio Assunção, por exemplo, foi meu aluno. A primeira turma que eu dei aula foi a do Fábio Assunção. O pessoal me pergunta,
como era dar aula para o Fábio Assunção. Na época ele não era o Fábio Assunção, ele era o Fabinho. Fabinho. Que era um Bom, rapaz que morava... a gente tinha deixado essa surpresa por final, né? O professor Vardy Marques é professor ainda lá, né? Da Fundação das Artes. Sou, mas não só. Quando a escola, foi o que eu deixei para o final, porque quando a escola de teatro obteve a autorização para que seu curso técnico se tornasse, técnico profissionalizante, em 1986, era a minha turma que estava entrando. Então, eu sou da primeira turma de curso técnico da Fundação, que é de 1986. Aí eu me formei, e assim que eu me formei, fui convidado a dar aulas lá na Escola de Teatro, onde eu estou. Primeiro fui convidado, depois prestei concurso, estou lá ininterruptamente há 33 anos como professor. A minha turma foi a turma número 1. E hoje, a turma número 1, para quem eu dou aula, é a turma 74. E metade dos professores da Escola de Teatro foram meus alunos. Então, parabéns para a minha querida Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Que legal, parabéns para você também, né, Vardy? Parabéns para a Fundação das Artes, que história bacana, né? Muito sensacional. Parabéns, grande lembrança. Algo mais? Bom, é isso. É isso. Maravilha. Sensacional, Vardy. Falamos a semana que vem. Um abraço. Até lá, então. Tchau, tchau, pessoal. E você pode curtir também o Guia dos Curiosos nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre com coisas diferentes. Então, o conteúdo do Facebook é diferente do conteúdo do Instagram e do TikTok, né? Tem coisas iguais, tem coisas diferentes, para que você tenha bastante coisa para ir curtindo ao longo da semana também. Então, a gente vai chamando a atenção para os destaques do que tem de melhor no nosso site. Aliás, quando a gente fala de Banco da Praça, é inevitável lembrar da música que o Rony Von cantava, que era A Praça, né? A música do Imperial, que marcou época também, era a música da minha infância. Com 2 anos eu cantava essa música. Então, se vocês quiserem, por exemplo, conhecer a história da música A Praça, entra no site do Guia dos Curiosos e põe lá na busca, né? Tem lá o procurar, põe A Praça, vocês vão ler uma entrevista muito legal que eu fiz com o Rony Von, com o José Paulo de Andrade, que tem a ver com essa história também, explicando como é que nasceu essa música. É uma história sensacional que está lá no site do Guia dos Curiosos. Então tem muita coisa complementar, né? Você fala no programa, puxa, o Marcelo podia ter falado que... Mas aí a gente ia ficar aqui dias, né? Porque uma curiosidade vai puxando a outra, a gente não ia sair daqui hoje. Então, dá uma olhadinha no site. Tem muita gente que está chegando agora e entra no TikTok, no Instagram, fala, você já contou a história de tal produto? Eu falei, já contei, está lá também. Então, é bom, quem está chegando agora, dá uma olhadinha no histórico de tanta coisa bacana que a gente fez. Só aqui no programa, se entrar no canal do YouTube, do Guia dos Curiosos, tem mais de 1.700 vídeos para você curtir. É muita curiosidade, é muito assunto, muitos temas. E a gente sempre procura temas que não são exatamente os temas que todo mundo está falando, né? A gente não quer ser mais um. A gente quer dar destaque para aquelas pessoas que pouca gente ouviu falar, que está fazendo uma coisa diferenciada, mas que não tem aquela força de mídia. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim, de procurando essas pessoas que fazem coisas tão curiosas, tão legais, e que não estão o tempo todo expostas na mídia. Bom, falei tudo isso para contar também que não foi essa semana, foi a anterior, mas eu guardei porque eu gostei tanto desse vídeo que valia a pena rodar aqui para vocês também. Eu contei curiosidades da batatinha frita Lay's, mas não essa convencional que é só sal e batata. São os sabores malucos da Lay's, que agora, pelo menos em São Paulo, tem muita gente importando. E eu queria rodar, então, uma experiência que eu fiz com um dos sabores da Lay's. Vamos ver esse vídeo? Esse aqui é um pacote de batata frita Lay's sabor limão.
importado da China. Sabia que Lay's é o salgadinho com o maior número de sabores diferentes ao redor do mundo? A informação é do site taquitos.net. São 282 sabores de Lay's já resenhados por eles, contra 181 Doritos, 169 Pringles, 126 Cheetos e apenas 64 Ruffles. Algumas aberrações, né, como batatinha sabor lasanha, churrasquinho grego, peixe assado, Brazilian picanha, pepino, cappuccino. O levantamento foi feito em 90 países, incluindo o Brasil, que aparece em 8º lugar no ranking geral de diferentes sabores de snacks e chocolates. E de onde vem tanta ideia maluca, hein? Em julho de 2012, a Lay's lançou nos Estados Unidos o primeiro concurso Do Us a Flavor, Faça-nos um Sabor. Recebeu 3.800.000 inscrições, 3 vezes mais que o esperado. A vencedora, uma bibliotecária, criou batatinha sabor pão de alho com queijo e recebeu o prêmio de $1 milhão. A ideia do concurso veio da Inglaterra e foi criada pela Walkers em 2008. Mas a Walker já tinha sido comprada pela Lay's. Vários outros países já fizeram a promoção do Us a Flavor. Que sabor você faria, hein? E esse é um, né? Vocês vão encontrar muita coisa toda semana, esses videozinhos que eu tô gravando, vocês vão encontrar coisas desse tipo, assim, são divertidos, tem informação, sempre tem que ter informação, não é só para entreter, mas também para informar. Então sempre você vai captar alguma coisa diferente, e a gente brinca com a degustação curiosa, né, que eu já contei aqui, que começou há bastante tempo. Hoje é muito legal, tem muita gente fazendo degustações nas redes sociais. Ixi, mas a gente faz isso há bastante tempo. Tanto é que, de vez em quando, os nossos seguidores, os nossos fãs, lembram de mim por causa disso. E aí eu ganho presentes como esse chocolate aqui, que me foi enviado pela amiga Raquel Rochino, presente de Páscoa. Ela falou que viu na hora e lembrou de mim. Falei, poxa, que beleza, né? Aliás, se mais gente lembrar de mim, gente, pode continuar mandando, como vocês faziam no tempo do Você é Curioso, né? Então, vocês podem continuar mandando numa boa, que eu aceito, dou um nome aqui, faço a degustação. Gente, eu devia ter aberto isso antes, né? Porque... Será que eu consegui abrir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar uma tesoura, enquanto isso eu vou chamar o biólogo Guilherme Domenichelli. Está dizendo open here, mas olha o open here aqui. Tá difícil o open here. O chocolate é muito grande, como é que faz para open here? Eu vou ter que buscar uma tesoura. Então, enquanto eu pego uma tesoura, vamos chamar o Guilherme Domenichelli, é isso? Então, Guilherme Domenichelli chegando, e eu vou atrás da tesoura, daqui a pouco tem a degustação curiosa. Soltando os Bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Joia. Sabe que o pessoal pergunta, né? Fala assim, puxa, você e o Guilherme combinam tudo, ele fica com um teleprompter lendo aquele monte de coisa, né? Fala, olha, a gente meio que combina o tema, mas depois solta o Guilherme que ele sabe tudo, né? Eu falo para todo mundo, Guilherme, que você tem uma tremenda memória RAM, né? Memória RAM do Guilherme é um negócio fora do comum. Você vai falando de bicho e não para, né? Então, aproveitando essa sua grande memória RAM, qual é a maior RAM do mundo, Guilherme? Vamos lá, memória RAM. Muito bem, Marcelo. Bom, primeiro, tem diferenças entre rãs, sapos e pererecas. Daqui a pouco eu vou mostrar direito essas diferenças. Mas a maior rã do mundo chama Rangolias. É um nome bem marcante, né? Rangolias. Chega a 35 centímetros de comprimento e até 3,5 kg. Então ela é bem grandona. Se for pensar, um comparativo para as pessoas terem uma ideia, um gato doméstico é de 3 a 5 quilos e uma rã Golias chega a 3,5 kg. Então é bem grandona. Mas tem rã Sansão também ou só rã Golias? Só Golias, né? Só Golias. A maioria dos anfíbios aí são pequenos, mas ela é uma das recordistas, né? Bem bonita. E rã Golias é um apelido ou ela tem outro nome ou só se chama de rã Golias?
Só de Rangolias, o nome popular, né? Tem o nome científico, como todos os animais, mas o nome popular é Rangolias. Agora, tem outras espécies grandes. Tem a rã-touro, que é grandona, que eu tenho uma aqui, de estimação, entre outros bichos que eu tenho. Enfim, tem outros. O sapo cururu, que é um sapo grande também. Falar nisso, posso pegar a Beth aqui? Eu acho que Vamos lá, melhor. Beth. Traz a Beth. Semana Beth, passada foi a Clotilde, hoje é a Beth. A Beth não é uma Rangolias, como eu falei, a maior, que é africana, mas é uma rã grandona. Eu vou pegar ela aqui para a gente ver melhor e eu explico as diferenças. E o Guilherme sumiu. Eu mergulhei na caixa. Unido pela Beth ali. Não. Ela tá molhada? Deixa eu. Vai, Beth, vem cá. Muito Beth. bem, muito bem. Ui, é de verdade, achei que era empalhada. Nossa, fez xixi em mim aqui, Beth. Vixe, Maria. Me molhou todo, verdade. Fez xixi no meu colo aqui. Olha. Essa é a Beth, minha rã de estimação. A mãozinha dela aqui. Segura aqui, Beth. Mas que tipo de rã é a Beth? Essa olha, molhou bastante, Beth. Que coisa, ficou tímida, acho que não tem nada. A Beth é uma rã touro, que é originária da América do Norte, principalmente dos Estados Unidos, parte do Canadá e tal. E aqui no Brasil é bem comum. É a rã que tem ranários assim para abate, para alimentação. Não é muito comum, né? Não tem muita gente que já comeu rã, né? Mas é essa daqui que é utilizada para abate. Só que não a Beth, né? Não vamos o pessoal de casa aí pensar, que delícia, ela tá bem fortona, olha as coxas aqui, mas Olha. essa espécie que é abatida. Você falou do xixi da rã, e eu sempre ouvi a história de que, se o sapo, a rã, sei lá, depois vai explicar a diferença, fizer xixi na direção do teu olho, você fica cego. É verdade? Tem essa lenda bem que é bem comum, no interior do Brasil é mais comum ainda, mas é lenda, é um mito, não acontece isso. Se fizer xixi, só molha como ela fez aqui em mim, de verdade, mas molhou a camiseta. E só, não vai, caiu no meu olho, nada, não vai ter problema de ficar cego, nada disso. Tem outra lenda entre esses bichos, só que com sapos e não com rãs, que eles espirram leite venenoso. O que acontece? O sapo cururu, que é um sapo bem comum no Brasil todo, ele tem glândulas com veneno. E o veneno é branco. E aí surgiu essa daí que é leite venenoso. Mas leite, só fêmeas de mamíferos que produzem, não anfíbios. Enfim, agora, existe alguns venenosos, como o sapo cururu e outros. A Beth não, poderia até beijar ela para ver se vira uma princesa aqui, não vou fazer isso agora, mas não tem veneno. Agora, tem uns que sim. Tem uns que tem veneno na pele, que é veneno cutâneo. Sapinhos pequenininhos da Amazônia e tal. Voltando para Rangolias, Tá. Rangolias nasce onde? Assim, tem no mundo inteiro? São determinados países? Alguns países africanos. Então, a Rangolias é lá da África, a rã-touro que eu falei aqui é da América do Norte, no Brasil tem o sapo cururu, são entre os maiores anfíbios. Aliás, vou explicar direito isso que o pessoal acha sapo, rã, acham que o sapo é o macho, a rã é a fêmea, ou o perereca é fêmea. Não. Então, assim, existem sapos, rãs e pererecas. São primos, vamos dizer, mas tem diferenças. Então, perereca, em geral, são menores, tem na pontinha dos dedos como se fossem ventosas, as borrachinhas que a gente gruda na parede, com um ganchinho, por exemplo, e as pererequinhas sobem em árvores, em folhas, tal. Existem diversas espécies de pererecas, machos e fêmeas. Sapos têm a pele mais cheia de bolinhas, diferente aqui da rã. Quando salta, dá saltos curtinhos, e tem machos e fêmeas com diversas espécies. E a rã é essa aqui, que a pele é lisa, como a Beth aqui, é bem lisinha. Ó, ela tá molhada, que ela depende muito da água. Pernas grandes e fortes, ó, parece que ela faz musculação, olha só. Uhum. Grandes e fortes. Mãozinha, mostra a mãozinha, Beth. Mãozinha. Segura aqui. A mãozinha, os dedinhos da mão, isso. Sem bolinhas, sem nada, diferente das pererecas. E o pezinho, aí, mostra o pé, Beth. O pezinho tem uma membrana, uma pelinha entre os dedos. Que aí, a Isadora apareceu aqui, mas minha filha mais nova, tá aprendendo com o papai, né? Oi, Isadora. Entre os dedinhos aqui, ela tem uma pelinha igual de pato que para nadar. Então, a rã é desse jeito, aqui são as diferenças. Certo, filho? A gente fica olhando para a Beth, Guilherme, ela fica o tempo todo mexendo na boca. Verdade. O que tá fazendo aí? Puxando o ar, tá respirando, ó, puxando o ar. E aí tem aquilo, os machos, durante a noite, enchem esse papo aqui de ar, fica bem grandão, e soltam uma voz, um coachar, né? A vocalização deles. Não precisa imitar. Para que isso?
porque é para se comunicar na natureza. Então, na escuridão, como que uma rã fêmea como a Beth ia ver se tem um macho bonitão lá? Cantando, né? Ouvindo. Então, eles ouvem super bem. Ela tem aqui a membrana timpânica, aqui atrás. Cadê? Aqui. Então, ela ouve super bem. Então, o macho está vocalizando, ouviu. Ela vai lá ver se é bonitão mesmo ou não, se vai acasalar com ele ou não. E o que elas comem? É só inseto? É umas mosquinhas, só isso? A Beth não, porque é de cativeiro, ela está acostumada com uma ração específica para répteis e anfíbios. Mas na natureza, principalmente insetos. E eles são excelentes para isso, controlam a quantidade de bichinhos aí, de insetos na natureza. Ela fica no lago. É isso mesmo, fica No no lago. E ela não lava o pé, né? Ela não lava o pé, né? Lava? Não, tá bom. E tem colecionador que acaba indo atrás desses sapos, dessas rãs mais exóticas, assim. Tem um valor nesse mercado aí de venda de animais ilegal, Guilherme? Tem legal e ilegal. No caso, no Brasil, pode ter essa rã aqui, porque é de abate, como eu falei, é exótica, é de outro país. Tem ranários que reproduzem e tal. A gente nem pode soltar na natureza, porque esse bicho é meio voraz, ele começa a capturar todos os outros sapinhos brasileiros aí e tal. Então, esse tudo bem aqui no Brasil. Fora do Brasil, tem outras espécies que podem ser comercializadas. Uma vez na Alemanha, eu vi num pet shop, assim, tinha vários sapinhos diferentes que você poderia ter em casa, com alimentaçãozinha certa tal, que eu acho muito legal. Agora, tem o câmbio negro também, pessoal que coleciona sem autorização. No Brasil, não conheço, mas eu já vi isso fora, que o pessoal paga muito caro para ter alguns em casa. Coleção, tráfico mesmo de animais. E perereca tem veneno. Depende dela, né? Não todas. Meu Deus, não lava o pé, ainda tem veneno. Olha só. Tem na pele, né? Tá bom. Muito legal. A gente conversou então com o Guilherme, com a Isadora, mostrou a Beth e mostra também o livro Gigantes do Passado, do Guilherme Domenichelli e do Ariel Milani Martini. Gigantes do Passado, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Tinha sapo nessa época? Tinha, tranquilamente. Tinha sapo e vários outros bichos que infelizmente se extinguiram. Muito legal. Então, muito obrigado, Guilherme, de novo. Isadora, a sua participação foi sensacional. Tchau. Beth, a sua também. Um abração para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, eu comecei fazendo um trocadilho, uma brincadeira, né? Que o Guilherme tem memória RAM. É um termo que a gente usa em tecnologia, em informática. E aí eu falei, bom, acho que é bom explicar o que é esse RAM também, é RAM, é bom explicar, né? Sempre é bom uma informação a mais. Memória RAM, RAM, vem de Random Access Memory. Isso significa, né, traduzindo, memória de acesso aleatório. E é um dos, né, procurei a definição melhor na internet, é um dos elementos fundamentais na computação. Essa RAM é o banco de memória temporário onde o computador armazena os dados que precisa recuperar rapidamente. E é o que o Guilherme tem. Ele tem uma memória RAM tão boa que qualquer pergunta que você faça, o banco de memória dele vai lá e recupera rapidamente a história, a informação. Bom, onde nós paramos mesmo? Ó, chocolate e a tesoura. Eu não estou conseguindo abrir mesmo aqui. Fiquei tentando. Deve ser fácil, mas não tem um espaço aqui de... Eu tenho que puxar aqui, mas não está dando. Vai na tesoura mesmo, vai. Vamos lá, ó. Não vou ficar sem o chocolate. Agora foi. Cheirinho bom de chocolate. Que cheirinho bom. Vamos lá. Olha que belezinha. Então tem o kiwi e o iogurte. Eu estou salivando aqui de vontade. Espetacular. Estão vendo o kiwi aqui? Nossa, que chocolate gostoso.
Tem o kiwi, esse creminho de iogurte. O chocolate também não é tão doce quanto esses chocolates que a gente está vendo aqui no Brasil. O Antônio ganhou um ovo de Páscoa. Gente, como era doce aquele negócio. E ó, tem um símbolozinho de cacau aqui. Gostei. Comer mais um só. Pedir desculpa. Mas tá bom esse negócio. Chocolate polonês importado. Já dá para comprar em São Paulo. Tem umas importadoras que tem. Deixa eu mostrar de novo a embalagem para quem se interessou. Muito bom. Terra Vita, kiwi e iogurte. Amei. Esse aqui eu vou esconder, só meu. Quem costuma esconder chocolate é meu pai. Sempre tem chocolate, mas ele não serve para ninguém. Ele esconde. Não serve. Ele ganha o chocolate, guarda. Aí todo mundo vai embora, ele abre e come o chocolate. Não é, pai? Não é verdade? Bom, vou tomar uma aguinha também, senão o programa não termina hoje. Delicioso. Adorei. Muito obrigado a Raquel que me mandou esse presente de Páscoa. Gente, quantas calorias será que tem isso aqui? Será que tem também? 2 tabletinhos. É isso, 2 tabletinhos? Quanto pesa isso? Pode ser 2 tabletinhos? Ah, não. 1/3 da barra tem 500 calorias. Eu devo ter consumido umas 50 no máximo. Que é meio tablete, ó. Meio tablete, 500 calorias. Isso é tudo aqui, ó. Então não foi nem 50 calorias, ainda bem. Chamar agora o professor Marcelo Abud. Professor Marcelo Abud, sempre de olho nas novidades da podosfera, né? E para a gente não podia ter melhor presente, quer dizer, tirando o chocolate com kiwi e iogurte, foi um presentão. Presente ter o professor Marcelo Abud aqui com a gente, contando tudo que é novidade, todas as dicas da podosfera. Se você está querendo virar um podcaster, tem dica para você também. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, curiosas e curiosos que estão aqui nos acompanhando, e é um prazer estar novamente aqui no hashtag Hoje Pode para trazer dicas sobre a podosfera, esse incrível, fascinante universo dos podcasts. Olha só, essa era seu encerramento, né? Agora vai que você esquece lá, já fala no começo. É bom. isso aí. Abud, eu tenho percebido, né? Agora, graças a você, observando mais a podosfera, procurando coisas também, que hoje, além da preocupação com os programas, né? Então, com uma vinheta bacana, com uns títulos legais, as pessoas estão bem, não sei se preocupadas é a palavra certa, mas atentas a produzir também, né, quando vai começar um projeto novo, há um trailer bacana, né? Investir em trailer como o cinema faz. Fala assim, se eu ganhar esse cara no trailer, né, ele vai ficar comigo aqui, ele já vai me acompanhar. É isso mesmo? E o que é um bom trailer? É isso mesmo. Na verdade, isso tem muito a ver com o Spotify, né? O Spotify, quando você vai publicar um podcast novo, ele traz algumas dicas do que você deve fazer para atrair um público, para trazer um público que não te conheça. E a dica principal é justamente a criação de um bom trailer. E eu vou seguir aqui até... eu já desenvolvia uma lógica para um trailer, tudo, mas aí eu peguei as dicas do Spotify. Eu acho que vale ouvir o Spotify nessa hora, né? Que, aliás, o Anchor, que era a plataforma de publicação dos podcasts que o Spotify utilizava, agora mudou para Spotify for Podcasters. Olha que bonito, né? Uia, agora ficou imponente. E no Spotify... Oi?
Não, assim, é um decálogo? Quantas dicas são? Umas 4, 5 dicas, né? É por aí. E eles trazem ali bem passo a passo, como um tutorial. Então, quando você for publicar o seu podcast, você pode pesquisar dicas para publicação, para criação de um trailer no Spotify, e vai chegar a esse esmiuçamento dessas dicas, né? A primeira delas, que é bem curiosa, até pouco tempo a gente tinha a tradição, isso porque eram feitos assim, o Spotify não tinha essa regra, né? De trailers que tinham, em média, 2 minutos de duração. O Spotify indica que o seu trailer deve ter em torno de 1 minuto e que deve ser tratado como uma propaganda, como se fosse um spot de rádio, né? Então, é onde você vai chamar a atenção e convencer o público de que vale a pena ouvir o seu podcast. É onde você vai dizer o seu propósito. A gente falou de propósito há pouco tempo, então qual que é o seu propósito ali? O que a pessoa vai ganhar ouvindo o seu podcast? Então, não passar de 1 minuto ou ter em torno de 1 minuto é a primeira dica, pensando como uma propaganda, como um comercial de rádio, o seu trailer. Essa é a primeira dica que eles trazem. Segunda dica, qual que é? A segunda é a gente se apresentar. Então, quem é que está à frente desse podcast? Qual é o papel dessa pessoa no podcast, né? Por que essa pessoa se inspirou para criar um podcast sobre esse tema? Então, é você se colocar dentro do projeto, dando uma certa autoridade. Por que você está ali falando sobre aquele assunto? Se for uma pessoa com muita experiência na área, vai dizer, olha, há tantos anos escrevo livros sobre o assunto, ou estudo isso há 300 mil séculos. Enfim, você coloca o tempo ali que você se dedica a esse assunto. Se não for isso, você vai encontrar, pode ser uma produtora também. Por exemplo, a gente falou muito do Histórias de Terapia nos últimos programas. Então, quando eles fazem o podcast, eles já tinham o canal de vídeo com um público fiel ali que acompanhava. Então, eles começam o podcast primeiro com um barulho de louça, né, sendo lavada. Isso é legal para já trazer um pouquinho do que é o canal que eles tinham lá, tem, né, o Histórias de Terapia. E aí já começa falando histórias para ouvir lavando louça. É um podcast do Terapia. Então você já fala a produtora ali, as pessoas já conhecem, você já traz ali um know-how, uma assinatura. Então, se apresentar. Quem é você? Qual é a sua experiência em relação àquilo que você está falando e a sua ligação com o tema ou o formato que você está trazendo? E acabou? Não. Não? Aí você tem que apresentar o seu programa. Ah. O que é o seu podcast? Se ele é um podcast, por exemplo, de variedades, você vai dizer que é um podcast onde as pessoas vão encontrar tudo o que querem saber sobre qualquer coisa. Exatamente, que não quer, é a coisa mais genérica do mundo. Exato, mas que explica o que é o que as pessoas vão encontrar ali, né? Ou é um podcast que pode deixar a pessoa em sintonia com grandes nomes do rádio. E aí você vai ter alguns que fazem isso, além do Peças Raras, você tem, né, podcasts que entrevistam radialistas, tudo mais. O Voz Off, por exemplo, é um podcast que coloca a pessoa em sintonia com grandes nomes da locução e do rádio. Então, você apresenta o seu programa em uma frase, né? Uma frase que define o seu programa. Por exemplo, você diz o nome do podcast e o que ele traz. Então, aqui no Olá Curiosos, você vai encontrar tudo o que você quer saber sobre qualquer coisa. Pronto, Perfeito. Apresentei o programa. Para quem nunca ouviu, está chegando agora, já sacou ali o espírito do que é aquele podcast, que pode ser isso, uma coisa bem abrangente, bem aberta, ou algo muito específico, como estar em sintonia com grandes nomes do rádio. Aí é o que você vai colocar ali no seu programa. E aí acabou. Não. Aí você tem que chamar as pessoas para interagir com o seu conteúdo. Então, uma dica do Spotify é que você crie o que é chamado... Tem um nome em inglês, mas vamos para o português mesmo, não precisa disso. Já chega que é Spotify for Podcasters. Mas a chamada para a ação.
Então você pode, por exemplo, ter um canal no Instagram, onde você interaja com o público, as redes do Guia dos Curiosos. Então você vai dizer ali, olha, e para você participar, interagir com a gente, né? Estamos sempre ali no Instagram trazendo os destaques, o que vai ser apresentado no próximo programa, antecipando os temas, enfim, o que você fizer em outras redes que possa acrescentar e chamar as pessoas para essa interação, para estarem mais próximas. Ou mesmo o que está começando a acontecer no Spotify e que já é uma tradição antiga de YouTubers, né? Aquela questão de dar o joinha, marca a gente e tal, e no Spotify você pede 5 estrelas, né? Deixa lá as 5 estrelas pra gente, isso é importante e tal. Então, esse tipo de interação, uma chamada para ação que você peça para o público fazer alguma coisa já nesse trailer. Ou você vai gerar uma interação, uma interatividade, ou então isso mesmo, né? Olha, não esqueça, depois de ouvir, de dar as suas 5 estrelas, ou então, o que alguns podcasts fazem também, para você entender o nosso propósito, você nunca esteve por aqui, então já começa pelo episódio 5, em que a gente faz a entrevista que tornou o nosso canal conhecido. Pode ser isso. Por exemplo, alguns canais, eles depois de 1 ano, tiveram um momento que teve um viral ali, né? Uma ação que todo mundo passou a conhecer aquele canal. Você pode convidar as pessoas para começarem a ouvir por ali, por exemplo. Maravilha. Então, antes de continuar, olha, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas. Né? Nunca pedi, não sabia, estou aprendendo aqui. E é bem importante, bem importante. Agora acabou as dicas. Olha, na verdade você pode, se fizer isso dentro da plataforma de publicação do próprio Spotify, ele vai gerar um vídeo com algumas palavras disso que você está fazendo como locução. Então, você pode fazer tudo isso que a gente está falando gravando na própria plataforma. Então, você faz uma locução, né, prepara esse roteirinho, esse texto, tem como colocar uma música de fundo, já sugerida pelo próprio Spotify, né? E você consegue, então, produzir um material. Ele vai gerar um vídeo que você pode publicar em todas as suas redes, tudo tal, desse trailer, para convidar as pessoas. Tem algum exemplo que você trouxe para a gente? Tem sim. Na verdade, tem um que eu acho que é bem objetivo, que traz exatamente isso que nós falamos até aqui, ou seja, aqui veio esse podcast, o que diferencia esse podcast de outros que falam sobre o assunto, o que vai agregar a quem ouve e por que as pessoas devem ouvir este em comparação com outros que falam, por exemplo, sobre psicologia. Então, eu trouxe aqui um dos exemplos, é o canal que a Luca Salomão começou no YouTube, e quando ela foi para o Spotify com regularidade, que é o que ela tem feito agora, ela criou esse trailer para explicar para quem está chegando o que é o Cada Caso um Caos. Que a gente Esse vê é um agora. dos exemplos. Vamos lá. Vamos ver. O Cada Caso um Caos fala sobre os méritos e as dificuldades dos artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico. Eu trabalho na Rádio Rock desde 98 e também estou finalizando um curso de psicologia, né, uma graduação. Comecei também a atender no estágio, então está sendo uma experiência muito legal poder somar música com psicologia, né? Meus estudos de graduação e também a minha carreira como radialista, que já está aí há tanto tempo. Os comentários finais são do Mário Sérgio Picorelli, que é um cara que já trabalha na clínica, né, de psicologia há muito tempo, e a gente está no youtube.com/canal da Luca Salomão, com várias imagens bem legais aí do Nico e também do Rafa, que são os produtores. Então cheguem e me seguem aí no Insta, que sempre tem uma enquete por lá também. Bacana, 1 minutinho, né? Resolveu. E tá na moda agora, né? Esses podcasts tentando desvendar a mente humana, né? Na verdade, acho que é uma demanda que, com a pandemia, cresceu bastante, né, Marcelo Duarte? As pessoas começaram a pensar mais nelas mesmas, ficaram sozinhas, quem pôde, né, claro. A gente tem que sempre fazer
esse parênteses em relação à pandemia, porque cada caso foi um caos, né? Mas dentro disso tudo, muitas pessoas começaram a olhar mais para dentro e aí conhecer as suas próprias neuroses, né? As suas questões ali e tal. E surgiram vários conteúdos, a gente já falou de alguns aqui. Eu mesmo estive envolvido com um do Instituto Ame Sua Mente, que tem feito videocasts. Ame Sua Mente, vale a pena conferir. E o que a gente está trazendo agora é um que foi lançado há pouquíssimo tempo e que é feito com uma pessoa que traz muitos cliques, que é o Christian Dunker. E o Dunker, na verdade, ele participa analisando casos que são enviados pelo público. E para a gente entender o que é esse podcast, no primeiro episódio, na abertura, é feito um trailer, né? A abertura do podcast do primeiro episódio é um trailer feito pela apresentadora. Eu não vou falar mais muito além disso, mas basicamente ela vai dizer quem ela é, o que esse podcast está fazendo ali, né? Por que ele existe, quando as pessoas vão encontrar atualizações, onde, e essa chamada para ação, que é justamente trazendo ali o e-mail para as pessoas mandarem a sua história. Então ele está também no combo completo, ele é um pouquinho maior do que o da Lucas Salomão, mas na abertura traz todas essas informações que a gente tem destacado aqui para que as pessoas se interessem e continuem acompanhando o projeto. Vamos rodar também. Se se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, bem-vindos ao videocast Desculpe o Transtorno. Todo mundo tem uma mania, uma fobia, uma ansiedade, se não uma, várias. Se você não se considera um ansioso, você só anda tão estupidamente tenso e ocupado, portanto muito ansioso, quando é psicose e quando é neurose. E o que fazer? Escreva para nós, narre-se e cure-se. Vamos lembrar que isso aqui é um exercício especulativo. Sim, né? Total Nós análise estamos selvagem. brincando com fragmentos, né, que as pessoas compartilham com a gente. Tenha um psicanalista. Não, aqui a gente está falando sério, mas brincando. Sim. Brincando de falar sério. E, no fundo, é uma coisa divertida da psicopatologia, e a gente que dá aula disso percebe que o aluno está indo bem quando ele se reconhece em todas. Exatamente. Então a gente está brincando de falar da gente mesmo. Exato. Sim. E tomando um pouco, né, o caso, as anedotas. Bom, esse de cara desrespeitou o primeiro mandamento do 1 minuto, né? Tem 3. Tem 3. Isso a gente nem tocou inteiro, a gente já fez uma edição. Né? Mas acho que isso é interessante também, viu, Marcelo Duarte? Porque quando a gente estuda, isso pode ser qualquer manual, tudo, a gente conhece as regras para seguir ou para quebrar. Exatamente. Né? A gente não precisa... Tem trailer de 5 minutos e que é maravilhoso, porque, por exemplo, quem ouvia o Meio Rádio, aliás, pode ouvir, se nunca ouviu, né? Porque podcast é isso, ele não está sendo feito hoje, mas a gente encontra os arquivos ali. O Meio Rádio do Caetano Cury, do Leandro Gouveia e, meu Deus, como é que é o nome do terceiro integrante? Não posso esquecer. Daqui a pouco vai vir, meu Deus. Falha nossa. Mas o Meio Rádio ali tem eles criaram um vídeo que falava da Guerra dos Mundos relacionada com a questão do que estava acontecendo na pandemia, né, do negacionismo, tudo mais e tal. Ali você já apresentava o Meio Rádio, e era um trailer feito realmente como se fosse de cinema ali. Então isso viralizou bastante e trouxe público para o Meio Rádio. Então a gente conhece as regras, ouve o que o Spotify está dizendo, porque hoje é a referência para quem está produzindo podcast, mas não necessariamente vai seguir aquilo à risca, né? Que foi o caso aí de ser um pouco mais extenso, mas trazer tudo que o podcast apresenta. Hugo Vecchiato, Leandro Gouveia e Caetano Cury fizeram Meio Rádio, né? Ganharam a PCA com o prêmio APCA pelo Meio Rádio, um grande projeto, mas aí também cada um, né, os projetos mudaram
todos muito de vida, né? O Caetano fazendo um trabalho sensacional agora com o Theo e o Minimundo, e aí é uma pena, né? Porque no projeto O Leandro na CBN Leandro na e CBN, o Hugo tá arrebentando. produzindo, acho que podcasts, viu? É muito bom. Mas produzindo para empresas, tudo mais também, e tem o lado, se não me engano, do direito, né? Hugo, mas enfim, é isso, é uma turma que vale a pena a gente resgatar os áudios, fazer maratona aí para se divertir, e fica mais essa dica também de lembrar aqui do pessoal do Meio Rádio, que de repente é para a gente tratar também da mente, né? Da maneira de dar uma aliviada quando precisar. Maravilha. Sensacional, Abud. Voltamos a falar na semana que vem, combinado? Combinado, até lá então. Valeu, bom fim de semana. Valeu, tchau. E depois do professor Marcelo Abud, aquele lembrete de sempre, né? Dá uma olhadinha no site do Guia dos Curiosos para saber tudo que tem de conteúdo lá que tem a ver com o programa. Aqui a gente levanta algumas questões e no site do Guia dos Curiosos a gente dá muito mais, oferece muito mais. Então, sempre tem coisa ali que é complementar ao programa. Falar, esqueceram tal coisa, faltou tal coisa. Não, gente, é o universo curioso. Então, o que não tiver aqui pode estar no site, pode estar nas redes sociais. Então, fica o aviso. E para terminar o programa de hoje, nós vamos fechar o Olá Curiosos com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, o livro mais importante sobre o tema. Tanto é que eu já disse aqui, foi finalista do Prêmio Jabuti de Literatura. Né? Foi um dos finalistas. Então, o livro é bom, é muito bom. Vem com CD, com 150 jingles. Quem gosta do tema não pode deixar de ter. E a gente olha para o professor Fábio Dias, né? Sempre corado, tá ali falando com aquela voz linda. Por quê? Né? Parece que ele capricha no achocolatado que ele toma no café da manhã. Tá ali, ó, aquele copão de leite, achocolatado, e não precisa pôr açúcar, não, porque o achocolatado já é puro açúcar, né? Então, tá ali, ó. E qual é o achocolatado que ele usa? Parece que ele usa um bem antigo, aí que ele gostava dos comerciais, passava lá há bastante tempo. E é o tema que ele traz para o Olá Curiosos de hoje. Clube do Jingle. Bom dia, Fábio. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo Vamos certo. lá, o que temos no nosso intervalo comercial retrô hoje? Hoje é retrô total. Hoje a gente vai voltar lá para a Jovem Guarda, 1967. Vamos falar de Nescau. Nescau! Mas Nescau. Nescau tem gosto de festa? Nescau tem gosto de festa. Aliás, você sabe por que Nescau passou a utilizar esse slogan? Eu lembro que você contou aqui, peraí. Você contou bem no comecinho do Olá Curiosos. Tinha alguma coisa a ver com circo. Mas peraí. Eu não lembro o slogan, mas tinha a ver com o circo. Conta você, vai, eu acho que é mais garantido. Porque Nescau utilizava o slogan gostoso como uma tarde no circo. Isso. Mas em dezembro de 1961, houve aquela tragédia no circo americano, em Niterói. Gran Circo americano, né? Isso, em Niterói. Que, assim, acho que mais de 500 pessoas morreram, queimou, foi uma coisa terrível. E aí, por causa disso, não queriam mais utilizar esse slogan, mesmo porque não fazia o menor sentido diante da tragédia, né? E acabaram mudando para o slogan Nescau tem gosto de festa. Que, aliás, quando eu contei essa história, era o primeiro jingle com esse slogan criado pelo Heitor Carilho e pelo Malgeri Neto. Né? Uhum. E durante toda a década de 60 e parte da década de 70, esse slogan foi utilizado, Nescau tem gosto de festa. E esse jingle que eu trouxe hoje também tem. Então, a historinha por trás desse slogan é justamente essa, foi mudada por causa da tragédia que houve lá no circo. E o que tem a Jovem Guarda a ver com o Nescau, então? Me explica. Pois esse jingle Nescau tem gosto de festa teve várias versões, né, durante os anos 60. E com o programa Jovem Guarda... aliás, você sabe como nasceu o programa Jovem Guarda?
O Magalhães Júnior já me contou, mas eu também não lembro. Não, É muita informação para não, guardar. é muita coisa, né? O HD Me conta. Não, porque a Record ela transmitia o futebol aos domingos à tarde, das 4 às 6 da tarde, né? E aí a Federação Paulista resolveu proibir, porque a rigor eles não pagavam pelos direitos, ou não pagavam o que deveriam pagar. E ficaram com esse buraco na programação, né? E por causa disso, naquela época tinha sempre divulgadores trazendo novos talentos e tal, e o Imperial, o Carlos Imperial, tinha apresentado o Roberto Carlos para o pessoal da Record, para tentar divulgar o primeiro disco que ele tinha gravado, ou o segundo, na realidade, mas a gente não vai entrar nessa, né? Não é o tema aqui. E aí convidaram ele, se ele conseguia segurar, estou resumindo a história, né? Segurar um programa, tal, ele falou, seguro, mas se trouxer 2 amigos, que no caso eram o Erasmo e a Vanderleia. E aí aquele espaço das 4 às 6 da tarde, estava livre nos domingos, começou com o programa Jovem Guarda. O primeiro programa começou assim, meio morno, no segundo já tinha fila na porta do Teatro Record às 10 da manhã. E o programa ia ao ar ao vivo às 4 da tarde, né? Então foi um sucesso estrondoso. E durante 3 anos, de agosto de 65 a acho que maio de 68, o programa, e aí como toda fórmula, desgasta. Então esse ano está fazendo 55 anos que o programa saiu do ar. E esse comercial que eu trouxe era veiculado nos intervalos do programa. Então pode perceber que a adaptação que fizeram no jingle, que no caso foi o Heitor Carilho que fez, tem a cara da Jovem Guarda, é um conjunto de Jovem Guarda tocando jingle de Nescau. Eu tô reparando, né, Fábio, que esse jingle tem 20 segundos. Em geral, quando a gente fala de tempo em TV, os múltiplos parecem jogo de tênis, né? Geralmente é 15, 30, 1 minuto. Quando era no intervalo de programa era 20. Como é que era? Isso não era, antigamente não era seguido à risca? Você tem ideia como funcionava? Bem no começo na TV ao vivo, não tinha critério nenhum, era o tempo que fosse necessário, às vezes, para preparar o cenário, ficava lá o slide na frente da tela, ou então, como eram comerciais ao vivo, era o tempo que durava a representação. A partir da década de 60 mesmo, começou a se padronizar isso. E era mais ou menos o que você falou mesmo, era 15, 30, 45, 60, né? Mas, em geral, 30. Esse comercial tem 20, de verdade, eu não sei qual é. Se tinha uma cabeça antes, alguém apresentava alguma coisa ao vivo. Eu não sei se a montagem do break da Record naquele tipo. Não sei te dizer qual é a razão. Ele foge dos padrões, inclusive da época. Eu tenho rolos de comerciais aqui dos anos 60 que já seguia esse esquema de 30, né? Inclusive para chamadas de programas e tal. Mas eu não sei exatamente a explicação por que esse especificamente tem 20. Eu presumo que pode ser que de repente tinha alguma cabeça, alguém apresentava alguma coisa ao vivo, ou ao final entrava alguma coisa. Eu imagino que seja no início. Certo. Então é isso. Vamos assistir, então. O Nescau tem gosto de festa e estilo Jovem Guarda. O ano, você falou, 1967. 67. 67. Então, tá, o Magalhães me contou essa história do futebol. Quando você começou a contar, eu falei, lembrei. Aí veio tudo. Mas na hora, eu falei assim, não vou falar besteira aqui, de repente eu chuto, e aí vou mandar a bola fora, prefiro que alguém que saiba me explique. Fábio, ótimo, então, semana que vem você está de volta, tá bom? Tudo certo, estarei de volta. Então vamos ver o comercial agora do Nescau. Obrigado, Fábio. De nada, bom fim de semana. Nescau tem gosto de festa, Nescau é instantâneo. Prepara sem bater. É vitaminado, quanta energia. Com Nescau a festa é pra valer. Nescau, 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 é mais que legal. E nós terminamos assim mais um Olá Curiosos, né? Ainda bem que está terminando o programa, que eu vou poder comer mais chocolate. Será que eu não vou perder agora o apetite na hora do almoço? Será? Gente, mas chocolate é muito, muito bom. Recomendo. Estou muito feliz. Fazia tempo que eu não comi um chocolate tão diferente. Então, olha, não vá embora sem deixar o seu joinha, né? Não vai embora sem deixar o seu joinha. Deixa um comentário também. E eu não estou falando do pessoal que está no chat. Deixa um comentário na parte de comentários. Convida alguém
né, para dividir um chocolate com você. E, aliás, hein, se você encontrar alguma coisa diferente, manda que eu faça a degustação e agradeço para você, tá? Pode mandar que eu agradeço. Então, ó, muito obrigado, Raquel, de novo. Semana que vem, não sei se vai ter mais chocolate, mas programa vai ter, hein? Até o próximo Olá, Curiosos. Tchau.